né? Então, né, dando continuidade a nossos reinos africanos, né? Então, a gente vai falar aqui sobre um outro reino, chamado Reino de Sahel, né? O Sahel, como queira. Deixa só eu ver uma questão aqui. Ai, meu Deus, espera aí. Cadê vocês? Tá, tava aparecendo o slide aí para vocês? Não. 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 E eu já ia começar aqui achando que estava de boa, estava olhando só. Então, seguindo, né? Agora sim. Espera aí. Agora apareceu. Agora apareceu, né? Vamos lá, né? Então, Sahel, né? Como, né, se pronuncia aí, então a gente tem essas duas escolhas, que significa costa ou fronteira, né? Então, esses reinos, né? Eles vão, como o próprio nome já diz, são reinos que ficam próximos, né? À costa, né? Ao mar. Tá aqui, ó, é a região que abarca todas as regiões do deserto do Saara e as terras mais férteis ao sul, né? Que formam um corredor do Atlântico ao Mar Vermelho. Então, justamente por estar, né, formando tipo um corredor, né, do Oceano Atlântico até o Mar Vermelho, né, eles têm esse nome. Né? O nome, né, já significa costa ou fronteira. O que é que vai acontecer? O comércio feito, né, nessas regiões aí é o que vai, né, formar esse império. Então, eles vão se desenvolver a partir, né, do comércio. Só que, assim, eram vários reinos, não era um reino só. Então, esses vários reinos, né, que ficavam nessa região, né, entre o Atlântico e o Mar Vermelho, é que, né, tem essas características. Então, eram vários reinos aí. O que é que eles faziam? Além do comércio, eles também, né, caçavam, pescavam, desenvolveram a agricultura e a escravidão, né, a escravização. Vejam só, né, e também faziam uso da metalurgia. Carol, pode dizer. Esses reinos, eles surgiram assim na mesma época? Um acabou e outro começou? Como é que Não, foi? geralmente eles viviam, né, eles existiam na mesma época, né? Então, eram vários que habitavam essa região aí no mesmo período de tempo. Em relação um fato interessante, essa questão da escravização que a gente tem aqui. A escravidão era comum em algumas regiões da África. Vamos entender como era a escravidão. Lá, a escravidão não era por questão comercial, tá? Como passou a acontecer a partir da chegada dos europeus. Quando os europeus chegam na África, eles veem que lá tem a escravidão, só que eles começam a fazer o quê? Pegar pessoas lá da África e levar para várias regiões como mercadoria. O Brasil, a gente já sabe, né, que foi um dos principais, né, uma das principais locais de vinda desses escravos. Só que a escravidão lá era assim, uma tribo vencia a outra e fazia dos derrotados escravos. Só que não era para a questão comercial, então eram escravos, pertenciam, né, à tribo vencedora, só que eles não eram comercializados, eles vão passar a ser comercializados a partir, né, do momento em que os europeus chegam lá. Então, dentro desses reinos aí, a gente vai ter, né, o reino de Israel com essa característica de ter a escravidão por questão cultural e não por questão comercial. A gente tem que saber diferenciar aí, certo? Tá aqui, né? O mapa ficou desfocado, mas veja o corredor que se formou, né? Então, por isso, né, tem essa característica, então, pegava aqui do Oceano Atlântico até, né, o Mar Vermelho. Então, na hora que expandiu o mapa, aí ficou meio estranho mesmo, mas só para a gente entender a região onde eles estavam localizados. E tá aí, ó, algumas cidades fizeram bastante uso do comércio de escravos. Isso a partir do momento que os europeus começam a chegar lá, eles passam a fazer o quê?
aquelas tribos derrotadas passaram a ser, né, feitas de escravos para questões comerciais. Inicialmente não era questão cultural. Só que aí os próprios europeus começaram a incentivar o choque, a briga entre as tribos. Para quê? Para que a tribo derrotada, né, a sua população fosse escravizada, né, fosse comercializada. Então, viram moeda de troca. Os europeus levavam, né, cachaça daqui do Brasil, por exemplo, rapadura, né, e trocavam por escravos, né, o fumo. Então, virou tudo moeda de troca. Então, trocava por escravos, esses escravos eram revendidos, né, e gerava bastante lucro para esses comerciantes. Aqui no Brasil mesmo, a escravidão ela foi implantada por quê? Porque esse comércio de escravo era muito lucrativo. Porque seria, né, de um jeito ou de outro, a gente poderia, com toda dificuldade, escravizar o índio. Né? Falar, não escravizou o índio porque o índio conhecia a região, o índio fugia fácil. Mas com a arma de fogo, né, o europeu, o português, tinha como dominar os índios. A questão é que comprar escravo lá na África, trazer para cá e revender, gerava muito lucro. Então, por isso, prevaleceu a escravidão aí africana. Então, né, isso, né, a principal questão que a gente tem que saber da escravidão, né, desse povo, desse reino, é justamente a questão ligada à escravidão. Era uma cidade tipicamente comercial, como a gente já falou, então tinham as caravanas que ficavam, né, indo entre o Oceano Atlântico e o Mar Vermelho, né, para poder transportar essas mercadorias. E a gente sabe que a escravidão foi uma questão bem marcante aí. E tem também, né, esse último ponto aí. Hoje essa região sofre com secas prolongadas por décadas, o que, somando a outras mazelas sociais, caracterizam, né, como, né, os países mais pobres do planeta. Então, é uma região que sofre, né? Não é de hoje. E hoje tem essa questão. A região seca, consequentemente, não tem como desenvolver, por exemplo, né, a agricultura ou algo do tipo assim, e eles sofrem muito com isso. Ainda tem a questão de disputas internas, né, pelo poder, ainda tem a questão, né, de doenças que propagam, né? Então, são povos que sofrem bastante, né, nos dias atuais. Então, galera, eu escolhi aí, né, esses povos, né, para a gente trabalhar. Né, eu vou mandar o link lá para... Mandei, na verdade, já coloquei o link lá para quem quiser, né, dar uma lida na reportagem, né, que é bem interessante também, porque ela, além de ter, né, a parte, né, textual, tem os vídeos em forma de documentário, né, que também contribui para isso, certo? Dando sequência a nosso conteúdo, a gente já vai entrar um pouquinho aqui, até por questões de a gente adiantar nosso processo. A gente vai entrar no capítulo 9, que é o mundo medieval. Né? Então, deixa eu fechar aqui. Não, fechar, não precisa fechar, não. Cadê? Rapidinho aqui para poder compartilhar para vocês. Então, a gente vai começar a trabalhar o que a gente chama de Idade Média, né? Ou mundo medieval. Dentro desse processo, né, cronológico que a gente segue, ou seja, né, um espaço temporal, né? Ou para simplificar, nessa sequência, né, de anos que a gente vai estudando aí com acontecimentos históricos, a gente vai ter um marcante que é justamente a Idade Média, né, que a gente vai chamar de Alta Idade Média. A gente vai ter, né, algumas características, né, dentro desse processo aí de Idade Média. Né, é um período da história que a gente tem
que vai ser, né, muito grande. Se a gente observar aqui, ó, tá aqui, ó, vai do século, né? A gente está só na parte da alta Idade Média, porque é dividida em alta Idade Média e baixa Idade Média. Professor, para mim não apareceu não o Não slide. apareceu, não? Não está Não. aparecendo o slide, não, para Tá vocês? aparecendo os arquivos. Ah, então, peraí, desculpa. Agora vai. Foi agora, né? Foi. Oi. Aí sim. É porque eu estou aprendendo a mexer nesse bichelenga ainda, né? Então, vai do século V até o século XV. É um período de mais ou menos 1000 anos. O interessante é que o que vai marcar esse período é uma pandemia. Né? Um dos principais acontecimentos da Idade Média, quando a gente estuda a Idade Média, é justamente uma pandemia que matou muito mais gente do que vai matar o coronavírus, né? Que foi a peste negra. A peste negra, ela vai matar 1/3 da população europeia, ou seja, cerca de 33% da população morre com a peste negra. Claro que é um longo período, claro que o conhecimento científico da época era totalmente diferente do de hoje. Né? A gente sabe que mais cedo ou mais tarde vai surgir algum remédio, alguma vacina para combater aí, né, a Covid-19. Né? Mas lá na Idade Média, quando teve, né, a pandemia da peste negra, vai ser complicado, porque as pessoas acreditavam mais numa questão religiosa do que, né, uma questão realmente real. Adria. Adria. Foi sem querer. Sem querer? Foi porque eu fui arribar o negócio. Arribou, foi? Então, Que bora foi, assim. gente? Beleza. Belezinha, bora lá. Então, a peste negra, né, a gente vai falar mais dela, né, no decorrer aqui de nossa aula, né, não sei se vai dar tempo tudo hoje, mas vai matar muito mais gente. E as pessoas acreditavam que era um castigo de Deus. Então, imagine só, né, você acreditar hoje que a Covid-19 é um castigo de Deus e ficar só orando, né, só rezando. A gente está precisando de muita oração hoje, só que assim, só isso não vai adiantar, né? Então a gente sabe que não vai dar. Mas a gente vai falar disso mais na frente. A Idade Média vai começar a partir da queda do Império Romano. O que marca o início da Idade Média é justamente a queda do Império Romano. Então, quando o Império Romano cai, o marco histórico do início da Idade Média é a queda do Império Romano. Então, quando o Império Romano cai, a gente tem início o período que a gente chama de Idade Média, que vai durar até por volta do século XV, quando cai a outra parte do Império Romano, que é o Império Romano do Oriente, que a gente conhece mais como Império Bizantino. Mas está aqui. Vamos para as características gerais do que a gente vai chamar de Alta Idade Média. A gente pode chamar Idade Média, período medieval, né? Época medieval. A gente fala também a medievalidade, né? Mas vamos ficar com a Idade Média. É um período da história que vai do século V ao século XV. Características gerais, temos aí na tela. Né? É o período de formação e apogeu do feudalismo, que nós vamos falar já já. Feudalismo vem de feudo, que é como a Europa vai ser dividida. Quando o Império Romano cai, a partir das invasões de povos chamados de povos bárbaros, nós vamos ter a divisão da Europa em feudos. Se a gente observar no mapa, a gente vai ver que vários povos bárbaros vão dominar, né, essas regiões. Então, essas regiões vão ser divididas, vão ser fragmentadas. Né? Então, a gente vai ter o quê? A divisão da Europa em várias áreas que a gente vai chamar de feudo. Daí nós temos como principal característica o que a gente chama de feudalismo. O que é que nós vamos ter? Uma mistura da cultura romana, né, que o Império Romano cai, mas a cultura permanece, uma mistura, uma fusão da cultura romana com a cultura germânica. Quando falar cultura germânica, é a mesma coisa de bárbaro. Então, povos germânicos
Ou povos bárbaros é a mesma coisa. Bárbaro é o termo dado para quem, né, para quem não seguia a cultura romana, para quem não falava o latim. Né? Então, a gente tem aí ó, na tela características gerais. Né? Formação e apogeu do feudalismo. Né? Período de constantes invasões e deslocamentos populacionais. Então, a população vai começar a fugir da cidade e ir para o campo, né, para a área rural. Por isso, vai haver um processo de ruralização. As pessoas, com medo dos povos bárbaros, vai todo mundo, né, ou quase todo mundo, na verdade, né, todo mundo não, para a área rural, para o campo, pedir abrigo, né, ao dono dessas áreas que eram chamadas de feudo. Então, nós vamos ter, né, uma mistura cultural aí, né, nesse último ponto diz, ó, síntese de elementos do antigo Império Romano, mais os povos bárbaros, mais o cristianismo. Vai ser uma época marcada por uma forte efervescência religiosa, até porque vai haver essa necessidade. Está tendo as invasões bárbaras, né? Houve a queda do Império Romano, e a peste negra, né, vai ser uma das principais, né, um dos principais motivos para elevar a religiosidade da população, que vai acreditar que, né, a salvação vai vir a partir, né, da questão religiosa. Claro que a gente tem essa característica aí, né, essa questão que é importante, mas nós vamos ver que não vai ser só isto. Passa, meu filho, bora. Opa, voltando. Quem eram esses povos bárbaros, né? Para a gente entender, né? Quem foram esses povos bárbaros. Então, vão ser povos que vão, né, contribuir para a queda do Império Romano. O que é que vai fazer com que o Império Romano caia? Só para a gente lembrar, né? Para ver esse início da Idade Média. A gente viu que Roma cresceu muito. Então, quando Roma cresce muito, fica difícil de administrar. E aí, povos, né, de várias regiões da Germânia, é mais ou menos onde hoje é a maior parte da Alemanha, esses povos vão começar a ir para o Império Romano, invadir o Império Romano e contribuir para a sua queda. Né? Então, lembrando que bárbaro é aquele que não segue a cultura romana, aquele que não fala o latim. No primeiro ponto aí dos povos bárbaros, está aí, ó, povos fora das fronteiras, sem cultura greco-romana. Então, aquele que não segue essa cultura é bárbaro. Hoje, o termo bárbaro, né, ou barbaridade, é associado a coisa ruim. Né? Então, não é diferente dessa época que, né, quem era bárbaro era aquele que era o invasor, era aquele que não seguia a cultura greco-romana, então, né, não prestava, vamos dizer assim. Germânicos, tá aí, ó, principal grupo. Nós tínhamos suevos, lombardos, teutônicos, os francos, que inclusive vão conseguir formar um império, godos, visigodos, ostrogodos, vândalos, burgúndios, ângulos, saxões, entre outros. Então, lembrando que bárbaro não foi o único povo, foram vários povos de origem germânica que invadiu o Império Romano, dando início à Idade Média. Né? Viviam da agricultura e da criação de animais. Então, sua economia era agropastoril, como nós temos aqui, né, no terceiro ponto do slide. Então, desenvolviam uma economia agropastoril. O que é isso? Viviam da agricultura e da criação de animais. Uma coisa interessante é esse outro ponto, a ausência de comércio e moeda. Vamos entender por que não tinha comércio. As pessoas saíram da cidade e foram para o campo. Então, eles viviam da agricultura. E os feudos, que a gente vai ver mais na frente, eles eram autossuficientes, produziam o que precisava. Se eu produzo o que eu preciso, eu não vou fazer, não vou trocar nada. E se eu não troco, não tem comércio. Né? E se não tem comércio, para que ter moeda? Então, por isso, a ausência de comércio e moeda. O comércio não vai simplesmente desaparecer e a moeda também, mas eles perdem a importância, né? Então, quando tem aí a ausência de comércio e moeda, é porque eles praticamente desaparecem. Porque os feudos vão ser, né? Eles vão produzir o que precisa, então vai ter essa troca aí. A ausência de escrita.
Ah, mas quer dizer que eles não utilizavam a escrita? Muito pouco. Nessa época, quem, né, estava mais preocupado em, né, registrar algo era os monges da Igreja Católica, né, conhecido como monges copistas, né, quem copiava, eles registravam. Graças a eles, né, a gente tem muita informação desse período aí, mas se não fosse eles, né, dificilmente isso aconteceria. Só que os povos bárbaros, eles não tinham escrita. Eles não desenvolveram a escrita, não tinha essa preocupação com a escrita, né? Eram povos que tinham outras preocupações, mas a escrita não era, né, uma prioridade para eles. Acreditavam em vários deuses, né, ou seja, eram politeístas. Né? Então, praticamente todos os povos bárbaros aí, né, com destaque, né, a gente vai ter destaque os francos, né, os visigodos, os ostrogodos, os ângulos e os saxões, que depois vão se destacar na região de onde vai ser a Itália, né? Eles não tinham escrita, eles acreditavam em vários deuses. E também não tinha propriedade privada, era praticamente tudo, era dividido por grupo. Né? Eu li um artigo uma vez que eles falavam assim, que tudo que mexia o bárbaro comia. Né? Todo animal, né, ser vivo lá que tivesse, eles se alimentavam, eles não tinham, né, vamos dizer assim, não faziam uma seleção do que eles iam se alimentar. Né? O banho também não era algo muito comum, então eram povos, né, bastante assim, né, se a gente for analisar em termos, pensando como a gente, né, povos bastante brutais, né, sei lá, não sei dizer, né, um termo bem característico para eles, mas algo como se fosse, né, realmente, né, povos bem, né, bem diferentes da gente, né? Se alimentar de qualquer tipo de animal, né? Morar e viver em qualquer tipo de lugar, então eles não se incomodavam muito com isso. Tinha uma casta de guerreiros, né? Ou seja, eles, né, eram povos que viviam da guerra, eles viviam, né, de brigas, de lutas, né, de conflitos, justamente para conquistar esses territórios. Né? A gente vai ter destaque dentro desses povos bárbaros os Vikings, né, que inclusive não está aí no slide, mas os Vikings foi um dos povos bárbaros que mais tiveram destaque. Né? Então, a gente, né, tem hoje aí várias e várias séries de TV que tratam de alguns povos Vikings, né? Então, tem séries, né, bem interessantes que tratam justamente desses povos que viviam de conquistar territórios. Né? Então, né, povos que viviam do conflito para conquistar território por uma questão de sobrevivência. Né? Então, tinha uma caça de guerreiros. Eles se baseavam no direito consuetudinário. O que é isso? As leis eram baseadas na tradição, não tinha lei escrita. Era baseada no costume, na oralidade. Daí o chamado direito consuetudinário, que é esse penúltimo tópico que nós temos aí. Né? Então, a lei, né, era baseada, né, no costume, não era escrita. Então, era passada de geração para geração, de forma oral. Né? E tinha uma característica que era chamada de comitatus. Né? Esse ponto em destaque aí. Laço de dependência entre os guerreiros. Inclusive, vai ser uma das características herdadas, né, durante a Idade Média aí. Esse comitatus é uma das características, né, faz parte da cultura dos bárbaros que influenciou esse período. Essa dependência entre os guerreiros. A gente vai falar mais na frente, né, que essa dependência vai acontecer entre os senhores feudais, que são os donos das áreas. Mas a gente cita isso mais na frente. Mas, dentro, né, das características dos povos bárbaros, nós temos o comitatus, que é esse laço de dependência, né, entre os guerreiros aí, certo? Vamos seguir. Vamos falar da principal característica da Idade Média, que é o feudalismo. O feudalismo, né, é uma característica da Idade Média. Né? O termo feudalismo vem de feudo. Feudo significa benefício. No início, uma ponte poderia ser um feudo, uma estrada poderia ser um feudo, e aí essa ponte era explorada por alguém, né, para passar, ele cobrava, né, uma taxa. Essa estrada também, né, que poderia ser um feudo, também poderia cobrar uma taxa para se transitar por ela. Mas, com o passar do tempo, feudo vai ser simplesmente uma área de terra, né, uma parte de terra. É um benefício.
Por que que vai surgir essas áreas? Quando os povos bárbaros começam a invadir, né, a Europa, os reis, para não perder suas terras, né, para que não cedesse para os povos bárbaros, vai começar a distribuir essas terras para quem estava mais próximo dele. Né? Então, os nobres. Né? Então, eles vão começar a distribuir a terra para a nobreza. Os nobres passaram a ser donos dessas áreas, donos dos feudos. Daí vem o termo feudalismo, como a gente já falou. Então, a economia, veja esse primeiro ponto aí da característica, né, do feudalismo, tá aí, ó. Economia agrícola, ou seja, eles viviam da agricultura, por isso o comércio nesse período perde importância e, consequentemente, a moeda também. As cidades, eu nem citei, mas as cidades perdem importância, né? Muitas cidades vão desaparecer nesse período também, porque, né, as pessoas vão morar no campo, né, vão morar nos feudos, que é a área rural. A economia era autossuficiente. Já citei também. O que é uma economia autossuficiente? É uma economia de subsistência. O que é isso? Se eu sou autossuficiente, eu produzo tudo o que eu preciso. No caso, né, do feudalismo, aí eles vão produzir o que precisa, sem comércio e sem moeda, como a gente já citou. O feudo vai estar dividido em 3 partes, basicamente. Tem outras partes também, mas as 3 partes principais é chamado de manso. Manso é o mesmo que terra. Tá aí, ó, o primeiro, manso senhorial, né? Terras pertencentes aos senhores feudais, né? Onde estavam, né, as melhores terras, né? Onde tinha o castelo, então o senhor feudal vivia. Era o manso senhorial. Manso servil, terra que pertencia ao senhor feudal, mas que quem vivia era quem? Os camponeses. Aquela galera que fugiu da cidade com medo dos povos bárbaros foi pedir abrigo, né, aos senhores feudais e ficaram nessas terras. E o manso comunal, terras comuns, né, é que era dividida, né, era usada tanto pelo senhor feudal quanto pelos camponeses, que também são chamados de servos, né, como o bosque, o pasto, né, o bosque, né, o senhor feudal ia para o bosque, para a floresta, para, né, fazer caçadas. O camponês ia para, né, caçar com outra, né, uma outra visão. O senhor feudal ia caçar como esporte e o camponês ia caçar como necessidade, né? O servo ia caçar como necessidade pra, né, de sobrevivência. Então, a gente vai ter, dentro dessa questão do feudalismo, uma economia agrícola autossuficiente, o que vai levar à perda de importância da moeda, né, do comércio. Né? Então, há um poder de uma pessoa que é o dono do feudo, que é o senhor feudal, e há aqueles que vivem nessa área, né, dependendo da proteção dos senhores feudais, que são os camponeses ou servos, certo? Então, a gente vai ficar com essa primeira parte, né, do feudalismo. Então, se a gente não vai dar tempo a gente seguir, porque, né, a aula está acabando, mas a gente vai ficar, pelo menos, com esse começo. A gente vai voltar, né, eu vou passar a atividade para vocês, né, ligada lá à expansão árabe muçulmana, em relação aos reinos também, né, aos reinos africanos, e depois a gente, quando retornar, a gente, né, retoma o feudalismo. Vou fazer uma chamadinha aqui rápida, né, podem ligar o microfone, e como está dividido em 2 turmas, né, aí vai demorar um pouquinho, então, só rapidão, cadê? Primeira série. Cadê meu lápis? A Adria tá aí, né? Arribando as coisas. Alicia, tá? Presente. Ana Clara de Jesus. Eu. Eu. Clarinha, minha brother. Ana e Bianca. A Ariane.
Presente. Carlos Eduardo. Dani Micael, tá aí, né? Dia. Presente. Eric. Gabriel Almeida. Presente. George. Ian Cauê. Aqui. Tô aqui, Bruno. Quem é que tá aqui? George. Responde, rapaz. Ixi, ele vai acabar a aula aqui. Ian, tá? Ian Cauê? Tô. Ian Pauferro? Irlan? José Vitor? Presente. Karen? Caroline? Presente. Professor, o Karen tá presente, que o áudio dela não funciona no Zoom. Cadê ela? Tá aí nos participando. Tô presente aqui. Quem que falou aí que tá presente? Pedro Henrique. Mas não te chamei ainda não, calma aí. Ah, tá, foi mal. Toda vez aí. Liza tá aí? Presente. Ô, trem ruim esse Zoom. Calma, deixa eu chamar todo mundo. Bate papo. Ah, Kali tá ali. Lohane. Presente. Luísa. Presente. Maria Eduarda Neves. Presente. Maria Eduarda Santos. Presente. Nicole. Presente. Pedro Felipe. Presente. Ai, que saudade! Pedro Henrique de Amorim. É nóis. Tamara. Vamos lá para outra turma. Vamos sair de Moscou e bora para... Professor, o senhor ouviu? Tamara falou Ouviu o que ela quê? tá aí. Hã? O bate-papo com a Tamara. Tamara me mandou uma mensagem falando que o áudio dela não funciona. Esse povo. Professor, o senhor me chamou? Chamou não, moço. Não, Ingrid. Nem Calma, Ah. gente, que são duas turmas. Calma aí. ficou agoniado. Quem eu chamei, vocês ouviram. Vocês não estão ouvindo? É moleza. Tá dando migué, hein? Alissa Giovana. Kaique. Presente. Aí sim. Carlos David. Presente. Cauã. Presente. Clara Irla. Presente. Davidson. Flávio. Presente. Ingrid. Presente. Isa. Carla Eduarda. Presente. Kelvin. Não. Lara. Presente. Live. Presente. Maria Eduarda Souza. Presente. Pedro Ananias. Presente. Pedro Henrique. Oi. Pedro Henrique Matos. Presente. O Batata. Pedro Henrique Pinheiro. Tô aqui, presente. Priscila. E Raiza. Presente. Presente. Galerinha, é isso por hoje, né? Fiquem com Deus, todo mundo. Valeu. Fique em Valeu, casa, valeu. né? Já sabe. Então, um beijão para todo mundo e até a próxima. Até mais. Valeu, meu brother. Valeu. Valeu, meu bom. Aí não é lindo, não, velho.